Bom dia. Filipenses 3. Carta de Paulo ao povo, a igreja de Filipos, capítulo 3. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Paulo chega à conclusão de que nós, os irmãos, a gente tinha que se alegrar no Senhor, regozijar-se no Senhor. E eu também observo, eu entendo que hoje as pessoas falam que conhecem a Cristo, que Jesus é bom em tudo, mas basta qualquer probleminha, aí estão tristes, chorosas, as pessoas começam a clamar misericórdia o tempo todo, só sabem chegar diante do Senhor chorando. Eles não experimentam aquilo que Paulo fala, boa e agradável vontade do Senhor. Porque nós temos que nos alegrar. Se nós conhecemos a Cristo, nós sabemos que aquela luta vai passar e virá outras necessariamente, mas nós nos alegramos só porque sabemos que Ele está vendo tudo. Ele está acompanhando. E temos consciência que o sofrimento que nós passamos, as lutas, as batalhas, não é sem conhecimento do Senhor, não. Ele está vendo, Ele sabe de tudo. E às vezes é para nos capacitar, para nos treinar, para nos ensinar, ou para nos corrigir mesmo, nos punir. Então é Ele. Então o que nós temos que fazer? Nos alegrar. A correção do Senhor é motivo de alegria. Porque quando Ele está nos corrigindo, nós sabemos que Ele está nos amando como filho. É o que a palavra dele nos dá. Então vamos deixar essa questão da tristeza de lado, vamos deixar o mau humor, porque eu não consigo entender alguém fala que é cristão, mas só vive de cara feia. Tem outras pessoas que só sabem reclamar, não, eu estou atravessando uma luta, meu irmão, ora por mim, porque tá difícil, tá assim. Não, tá errado. Vamos parar com isso. Vamos nos alegrar no Senhor. No Senhor há abundância de alegria. No Senhor nós temos felicidade. No Senhor nós temos tudo. Você vê que Paulo ainda diz, olha, para ele não é incômodo escrever outra vez sobre o mesmo assunto, porque para eles é uma segurança a mais, para nós é uma segurança a mais. Nós sabemos que nós temos que alegrar no Senhor. Porque tem pessoas que, apesar de falar o nome do Senhor, elas vivem de acordo com os preceitos do mundo. Não, para elas se alegrarem, para elas estarem bem, elas têm que estar vencendo, reinando, dominando qualquer coisa. Isso é entendimento do mundo. Mas nós, ao contrário. Não importa a situação, se nós estamos alegres. Então, quantas vezes você se depara com um verdadeiro cristão passando por luta, tem um sorriso agradável e fala com você bem, de repente um dia qualquer, você conversando mais profundamente, aí vai descobrir a vida da pessoa, série de problemas que ele tem em casa, com a família ou no trabalho, mas você nunca percebe porque ele vive alegre, ele vive de bem. Então é isso que nós temos que dizer. Vamos nos alegrar no Senhor. É nosso dever. É nossa obrigação. Se nós conhecemos a Cristo, nós vivemos em constante alegria. Nós nos regozijamos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Versículo 2. Paulo falando aqui, olha, tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Paulo está falando a respeito dos
falsos pregadores, dos falsos irmãos, dos religiosos. Ele está chamando de cão, porque eles reagem de forma feroz, eles reagem de forma irracional quando nós estamos falando do verdadeiro evangelho. Né? Eles ficam, uma ferocidade enorme. Então Paulo chama de cães, porque é normal ensinamentos diferentes aí nos templos, nas igrejas, aí pregadores ensinar é contrário à palavra de Deus. Eles ensinam que se você está, você está com dificuldade, com um problema, está atravessando, não, vai chorar sim, chora aos pés do Senhor. Não, eu vou diante do Senhor, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar nele. Esses que têm um entendimento contrário ao Evangelho de Jesus Cristo são pessoas que também não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Apesar de se auto-intitulares pastores, se auto-intitulares conhecedores do Evangelho, mas na verdade não são. Temos que praticar este Evangelho. Nós não podemos ser religiosos. Naquela época, Paulo enfrentava muitos religiosos, aqueles que diziam se amar a Deus, aqueles que eram praticantes da lei. Isso agia de forma feroz, como nós vejamos. Hoje também os religiosos praticantes de rituais, mas não do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos pessoas fracassadas, derrotadas, só vivem em constantes lamentações, lamentam por tudo e não conseguem alegrar-se no Senhor. Ah, não, mas por que eu vou me alegrar? Na minha casa está acontecendo esse e outro problema. Você conhece Cristo, se alegra nele. Ah, na minha família, no meu marido, a minha esposa, se alegra no Senhor. É meus filhos, é minha saúde, está uma enfermidade assim, assado, se alegra no Senhor. Entenda uma coisa, às vezes nós estamos recebendo o amor de Deus em nossas vidas e nós não compreendemos. Exemplo, Cristo, mais do que ele sofreu, mais do que ele foi humilhado, e ele não estava recebendo, não era a ira de Deus, não. Ele não estava recebendo, não era o castigo de Deus, não, ao contrário, ele estava recebendo o amor de Deus. Ele estava recebendo exatamente o amor de Deus. E prova tal que ele passou sim pelas lutas, teve que passar sem reclamar. Nós não vimos em nenhum momento Cristo reclamando, Cristo lamentando, mas ele caminhou firme, foi até o final, em obediência ao Pai dele. Conclusão, hoje ele é o Senhor, está acima de todos, todo joelho no céu, na terra, mas todo se dobra diante dele. Ele recebeu o amor de Deus. Agora, nós que falamos em amor, quando vem uma batalhazinha ou qualquer coisinha, nós estamos reclamando. Nós não sabemos nos alegrar na presença do Senhor. Nós não sabemos desfrutar dessa comunhão, desse amor do Senhor. E tem muito esses cães, né? Como Paulo fala, se referindo a esses pregadores que pregam contra o Evangelho, ensinam de maneira diferente. Ah, não, você está numa dificuldade, tem que chorar, tem que lamentar. Não, eu tenho que me alegrar, eu conheço a Cristo. Se estou passando por uma luta, se eu não estou em erro, não estou em pecado, eu estou recebendo o amor dele. E glória a Deus por isso. Isso é motivo para mim me alegrar. Ele está me corrigindo como filho. Glória a Deus, é motivo para mim me alegrar. Essa que é a realidade. Nós não temos que estar preocupados com outro, não, que é o fulano da religião tal, da denominação tal, fala isso e aquilo. Não, o que eles falam não nos interessa. Não é importante sim o que Jesus fala, o que o Evangelho fala, o que está aqui na nossa Bíblia, no Novo Testamento, fala. Versículo 3, porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos
confiança alguma na carne. Nós temos que dizer que nós não temos que estar confiando em nossa carne. Nós não temos que estar confiando no nosso entendimento. Nós não temos que estar confiando em nossa lógica ou na nossa sabedoria. Tem pessoas que se acham muito sabidos. Ah, não, e querem usar essa sabedoria mundana no Evangelho, em prol do Evangelho. Mas o que eles fazem é contrário. É sabedoria, por exemplo, do mundo, fazerem show, atraírem pessoas para o templo através de um show, esse ou aquele. É sabedoria do mundo criar campanhas para atrair as pessoas, praticamente obrigar as pessoas a estar acompanhando, participando, ela, o tal, e mais X daquelas campanhas. São características realmente humanas. Eles usam uma argumentação humana, usam emoções, tudo para atrair as pessoas. E isso está usando a arma do diabo. Porque Cristo não usou nada disso. Cristo simplesmente falava o Evangelho. Pregava o Evangelho. Nós não temos que saber nada diante de Cristo. O nosso conhecimento vem do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, é Ele que nos molda na sua palavra. Nós temos que estar habilitados por Ele para ensinar esse Evangelho, para viver esse Evangelho legítimo e não uma outra coisa. Nós temos que aprender a viver adorando a Deus. Nós temos que aprender a viver glorificando a Cristo, aquele que veio e ocupou o nosso lugar, aquele que nos deu condição de sermos salvos, aquele que é a própria salvação, aquele que é a vida. Nós temos que estar em constante adoração a Ele. Nós temos que depositar a nossa confiança nele. Não é na nossa carne, não é no nosso entendimento ou nossa sabedoria. Eu fico observando hoje que os teólogos, tem muitos, hoje é muito fácil, na maioria das denominações tem curso de teologia, e as pessoas estão fazendo teologia e já sai de lá se intitulando pastores, pregadores, mas eles pregam e ensinam qualquer coisa, aquilo que eles aprenderam lá com os homens, não que aprenderam com Cristo. Eles podem conseguir atrair várias pessoas, encherem templo, mas elas não estão trazendo as pessoas para Cristo. Nós temos que ter as pessoas para Cristo, nós temos que ser autênticos. Hoje nós conseguimos examinar muitas das pessoas que estão nesses templos, nos grandes templos principalmente, e também os grandes pregadores, à luz do Evangelho, aí percebemos que são pessoas que não são convertidas, ou se algum dia foram convertidas, ou são pessoas totalmente heréticas, que vivem uma apostasia declarada. Então, apesar de intitularem crentes cristãos, não são. Versículo 4. Embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo fala, olha, se alguém tem condições, quer falar que tem condições de confiar na carne, ou seja, na sabedoria humana, no entendimento humano, no conhecimento humano, na lógica humana terrena, Paulo fala, se tivesse, eu tenho. Por quê? Paulo foi criado, nós vamos ver que ele vai falar mais à frente, ele é realmente um hebreus legítimo, ou seja, do povo escolhido por Deus. Ele é descendente de uma das tribos de Israel, da tribo de Benjamim, por sinal. Ele é criado, ensinado por um dos maiores mestres daquela época da religião, foi o Gamaliel. Né? Ele foi zeloso mesmo daquela religião, que ele era fariseu, mas ele era um fariseu legítimo, ele acreditava mesmo naquela religião. Ele foi um perseguidor de Jesus, porque ele perseguia os irmãos em Cristo.
ele buscava os irmãos, buscava nas suas casas, ele batia, ele espancava, ele os prendia, ele fazia as pessoas negarem o nome de Jesus. Mas ele não fazia isso só por maldade, é porque a sabedoria humana, o que ele aprendeu no mundo, aquilo que ele aprendeu na escola, aquilo que ele aprendeu com os mestres religiosos dele, dava a entender que o que ele estava fazendo era certo. Ele pensava que estava fazendo o que era correto. Ele estava no engano. Não sabendo ele que estava fazendo tudo totalmente contrário à palavra de Deus. Ele só veio descobrir isso quando Jesus apareceu para ele, ali a caminho de Damasco, quando Jesus o chamou, Jesus o convocou. Aí foi que a ficha caiu, as escamas caiu dos olhos, e ele percebeu o erro que ele estava. E aí então ele vem para Jesus. Olha o que ele diz no versículo 5. Segundo a lei, porque a lei exigia a circuncisão. Aí ele fala, foi circuncidado ao 8º dia de vida. Ele é filho da descendência de Israel. Era da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja quando a justiça que há na lei, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era tudo, ele como religioso, ninguém tá nada para falar contra ele. Nada. Que ele era autêntico, ele era verdadeiro naquilo que ele fazia. Isso até Jesus aparecer. Ele tinha um vasto conhecimento ali no mundo dos fariseus, no farisaísmo, porque ele aprendeu com os mestres. Ele, ou seja, seria aquele que poderiam falar assim, olha, nasceu num berço cristão, nasceu num lar cristão, é um cristão evangélico de berço, só que não era praticante, só que não conhecia Jesus. Quanto tem muitos por aí. Tem muitas pessoas que falam, não, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40 anos que eu sirvo a Cristo, eu estou no Evangelho. Aí você vai conversar, vai observar a vida dele, sabe que ele não conhece a Cristo, nunca viveu realmente para Cristo, é simplesmente um religioso, um praticante de rituais quaisquer. E realmente não sabe quem é Cristo. Aí quando a luz vem, quando começa a conhecer, eu falo, meu Deus, eu dos anos todos eu não sabia disso, eu não tinha esse conhecimento, ninguém me ensinou. Porque o que eles aprendem é uma outra coisa. Aí ele fala, quando é repetido, versículo 7, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Quando eles converteram, depois ele resolveu abrir mão de tudo aquilo, todo o conhecimento que ele tinha. Ele não quis saber. Paulo veio para Cristo como ele estava. Ele se despiu de tudo. Ele se despiu do seu conhecimento, ele se despiu da sua sabedoria, ele se despiu de absolutamente tudo e veio para Cristo. Ele se entregou, ele veio ser um servo legítimo, autêntico, verdadeiro. Paulo, quando Cristo chamou, ele disse para ele mais ou menos assim, eis-me aqui, é o Senhor que comanda, é o Senhor que dirige, seja feita a sua vontade. Esse é Paulo, você vê que ele falou que o que era lucro para ele no passado, ele começou agora eu considero como prejuízo. O conhecimento que ele tinha adquirido, tudo que ele tinha antes, aquilo é prejuízo, só serve dano, só serve para fazer confusão. Ele não quer mais aquilo, não interessa mais aquilo. Versículo 8, mais do que isto, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos estes valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Olha, eu compreendo que é uma completa perda de tempo. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele deu, comparado a Cristo.
É uma completa perda de tempo que ele tinha. Paulo abriu mão de tudo, inclusive de bens materiais, de tudo. Ele veio para Cristo como ele é. Ele falou, não, todo o resto não me interessa. Ele considera como esterco, como cocô. É isso que é o português, claro. Não interessa mais para ele. Hoje ele interessa viver em Cristo. Ele interessava saber que era Jesus. Ele interessava viver o Evangelho. Ele não quis saber de mais nada. Nós estamos falando de um religioso, de alguém que era admirado, respeitado, invejado e seguido como fariseu, como religioso. Falou, não, isso tudo para mim não vale nada. Não vale nada. Agora ele está em Cristo. Mais do que isso, compreende que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Esse conhecimento que nós temos que ter, o conhecimento de Cristo, é vivermos em Cristo e cada dia buscarmos aprender mais dele. Não buscar traz sabedoria humana, conhecer A, B ou C, não, mas o Senhor. Hoje você tem Cristo o tempo todo diante de você. Você pega a Bíblia, você abre a Bíblia, você vai meditar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Você vai estar meditando, Cristo vai estar falando com você. Cristo vai te dar entendimento. Ah, pastor, tem uma parte da Bíblia que eu não consigo entender. Ore ao Senhor e leia, e vai meditando ali que os seus conhecimentos vai abrir, vai trazer entendimento, você vai compreender com profundidade, com exatidão o que o Senhor está falando. Nós temos que procurar conhecer a Cristo. Jesus Cristo, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar para Cristo. Paulo falou, não, tudo não vale nada, tudo não passa de esterco, de cocô. Tudo que aprendi hoje não serve para nada. O que serve só é aquilo que está em Cristo. O que serve para mim é o que Cristo ensinou. O que serve para mim é o que Cristo está falando. É isso que nós deveríamos agir também de igual forma. As pessoas hoje ficam muito ligadas, estão atreladas a denominações, atreladas aí a pastores, esse ou aquele, que estão ensinando errado, estão ensinando de maneira errada, estão falando contra o próprio evangelho, e as pessoas estão ali querendo aquilo, estão aceitando aquilo, porque são palavras que são vantajosas para ela, que trazem benefícios. Só que esse benefício é meio imaginário, são lendas, não são reais, porque a única coisa real que tem é Jesus. Isso aí nós sabemos. Versículo 9. Esterco a fim de ganhar para Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim que é outorgada por Deus mediante a fé. Então não vamos, não, porque eu fiz isso, eu tenho entendimento, a lógica, a lei, aquela antiga lei. Não, é Jesus. Nós vivemos na graça, vivemos no Senhor. Nós não temos que usar nenhum conhecimento humano para tentar conquistar as pessoas para Cristo. Nós não temos que trazer as pessoas para uma denominação nossa ou qualquer um, para a igreja usando de alguma mentira, de algum ângulo, coisas que são humanas. Não. Nós simplesmente apresentamos o Evangelho. Se as pessoas quiserem aceitar, bem. Se não, nós não insistimos. Mesmo porque quem convence é o Espírito Santo. Não adianta nós ficarmos tentando convencer as pessoas, fazer com que elas venham, fazer com que elas aceitem, que elas concordem com nós. Estamos errados, estamos pecando, estamos vacilando quando assim procedemos. Mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. As pessoas acham que falam muito da ressurreição, lê a Bíblia, fala ressurreição e tal,
mas não para analisar o que é isso. Entender que Cristo morreu. Ele passou pela morte. Então, como a maioria de nós todos vamos passar, a menos que Cristo volta antes. Mas ele morreu de vários motivos. Pode morrer de velhice, uma enfermidade, ou de um acidente, ou de uma morte violenta qualquer. De qualquer maneira, nós iremos passar. Jesus passou. Jesus morreu. Ele estava ali na cruz do Calvário, ele morreu ali. Não houve somente uma transição, não. Ele morreu. E ele ficou morto durante 3 dias. O seu cadáver ficou ali naquele sepulcro durante 3 dias. Mas Deus Pai o resgatou, ou seja, deu vida novamente. Não é que Jesus saiu em espírito, não. Aquele corpo levantou. Aquele corpo. Só que agora sim, no levantar já houve a transformação, que apesar de ser idêntico ao corpo dele, agora é um corpo glorificado. É um corpo com poderes. Nós também receberemos esse corpo. Se nós perseverar em Cristo. Se nós vivermos nele. Então nós temos que entender a seriedade. Cristo nos oferece a ressurreição. Cristo nos oferece a vida. Cristo está dizendo, falou, olha, eu venci a morte. Vocês vencerão a morte se estiverem em mim. O evangelho não é para nós estarmos pensando como esses cães ensinam, o lugar de você buscar a bênção é um depósito de bênção, não. Para Deus me abençoar nessa, naquela área. Porque a promessa de Deus é vida, vida eterna, vida e abundância. Essa que é a promessa. Não é promessa de dar um carro novo, não é promessa de dar uma casa nova, de dar um emprego melhor, de dar um casamento, uma família perfeita. Não, a promessa é vida. Vida em abundância, é vida eterna. Se nós nos moldarmos a Ele, se nós nos adaptarmos a Ele, se nós tivermos conhecimento, quem é Ele? Nós entendermos bem sobre essa questão da ressurreição. Temos que conhecer quem é Jesus, como Ele viveu e por quê. Porque só assim nós vamos conseguir vida. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento. Então nós temos que saber que nós participamos do sofrimento de Cristo. Então é normal, e assim como Ele também, não podemos estar reclamando, não. Não podemos estar lamentando, não. Cristo, enfrentando o amor do Pai, ele passou por sacrifícios enormes. Que a maioria de nós não conseguiríamos jamais passar. A maioria de nós morreríamos antes. Desmaiaríamos antes. Jesus não desmaiou nem nada, não. Ele foi até o final. Além de espancado, ele caminhando ali para Gólgota, o lugar da caveira, né, que era o nome. As ruas ali caminhando onde ele foi crucificado, lá naquele monte. Ele levando o travessão, porque a cruz, naquela época, era dividida em 2 partes. Ele já prendia aquele que ia ser crucificado ali no travessão, ele já saía carregando aquele, e outras pessoas então levavam o mastro ali, a coluna, aquele central. Chegava lá, era só pregar ele no outro e colocar em pé. Então, depois de ter sido açoitado, ter colocado coroa de espinho na cabeça dele, ter feito tudo o que fez, e ele andando pelas ruas ali, carregando aquele travessão, aquele madeiro pesado, já pregado nas suas mãos, ele não lamentou. As mulheres estavam lamentando, batendo no peito, desesperadas. Falou, não, lamente pelos seus filhos. Se estão fazendo isso comigo, vão fazer com eles. Então nós não temos que viver nesse show desse desespero. Não. Sofrimento é esperado. Sofrimento em nossas vidas é uma coisa comum. Mas em todo o tempo nós temos que nos alegrar no Senhor.
participação no seu sofrimento, identificando-me com ele na sua morte. Nós temos que nos identificar com Cristo na sua morte. O nosso batismo, nós nos batizamos na morte de Cristo, não é na vida de Cristo, não. Com o propósito, versículo 11, de seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. O objetivo nosso é esse. É de nós sermos salvos. De nós ressuscitarmos assim como Cristo ressuscitou e irmos ao encontro dele e vivermos com ele. Por isso, em todo o tempo, não importa a luta, não importa a batalha, não importa o sofrimento que estejamos passando, nós sempre estamos nos alegrando no Senhor, nós sempre estamos glorificando o nome do Senhor, porque nós sabemos que a nossa vitória está nele. Então nós não temos preocupações com coisa do mundo, nem procuramos aprender através do mundo. Aprendemos através do Senhor, porque Ele é essa fonte de sabedoria. Ele é o Senhor. Nós lemos hoje o livro de Filipenses, o capítulo 3. Nós lemos até o versículo 11. Toda resposta, toda dúvida, nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.